Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês, falando em nome do programa de pós-graduação em Comunicação e Semiótica, mestrado, doutorado, que já é um dos primeiros da PUC, entre os primeiros, e já celebrou seus 50 anos. Então, essa iniciativa, eu estou aqui numa iniciativa da coordenação do programa de colocar os professores em lives para divulgarem os projetos de pesquisa que estamos desenvolvendo. Eu pertenço a uma linha de pesquisa, são 3 linhas de pesquisa do programa, e eu pertenço à linha 1, que se chama Regimes de Sentido nas Mídias, e comigo estão as professoras que logo vão aparecer, da próxima semana em diante, também com lives, mostrando seus projetos de pesquisa, que são Ana Cláudia Oliveira, a Cristine Mello, Leda Tenório da Mota e Valdenise Martiniuk. Acho que eu pronunciei o nome dela corretamente, a gente nunca sabe. Mas eu estou aqui sozinha, não é? Alguns professores vão estar acompanhados por alguns pesquisadores que estão desenvolvendo o projeto com eles. Claro, a gente não desenvolve projetos sozinhos, nós não desenvolvemos projetos sozinhos, não é? Acabou essa era de um pesquisador que vive na sua solidão, publica seu trabalho, sem que ele tenha uma colaboração e um compartilhamento hoje com grupos de estudos. Então, nós cultivamos grupos de estudos para continuar e prolongar os debates que nós temos e os processos de transmissão e aprendizagem e troca que nós temos nas salas de aula. Então, nosso trabalho não é só sala de aula, é também orientação e aí acompanhamento dos projetos, enfim, nossa vida é bem mais rica do que as pessoas que não estão aqui dentro podem imaginar. Rica de tarefas e rica também de gratificações, não é? Porque cada tese que sai, cada projeto de pesquisa que termina, é sempre uma alegria e uma gratificação intelectual. Então, eu vou explicar para vocês por que eu estou sozinha e não trouxe alguém para me acompanhar neste diálogo. Eu sou pesquisadora do CNPq desde 1987. E, desde então, eu tenho produzido um projeto atrás do outro, termina um, começa o outro. No início, era um projeto de 2 anos, depois, conforme eu fui subindo na escala classificatória dos pesquisadores do CNPq, eu passei a ter projetos de 3 anos, e agora, desde 1990, eu já passei a pesquisadora 1A do CNPq, então a gente tem esse privilégio de poder desenvolver projetos muito ambiciosos, que são projetos de 5 anos. Então, eu nunca desenvolvi um projeto só. Eu sempre desenvolvo um projeto tronco, que é esse que eu proponho e é aprovado no CNPq, e o CNPq dá apoio para nós, e sempre alguns projetos ou subsidiários, menores, ou projetos que nascem das conjunturas que nos desafiam na realidade na qual estamos inseridos. Então, eu sempre tenho mais de um projeto. E, portanto, eu fiquei muito na dúvida quem eu chamaria. Principalmente porque eu trabalho em 2 programas na PUC, portanto, tenho vários orientandos, e também eu tenho 3 grupos de pesquisa na PUC. Um deles tem 25 anos, que é o CIEP, Centro
internacional de estudos persianos, 25 anos. E ele é internacional, a gente já realizou muitos, muitos eventos. O outro projeto, ele se chama Transobjeto. Esse tem, não, esse tem 10 anos. E o outro projeto, Sociotramas. Eu adoro esses projetos de pesquisa, porque a gente é livre para discutir, para escolher, o diálogo é muito aberto e a gente não tem que estar submetido a regras que vêm de fora, mas, evidentemente, é o exemplo mais perfeito daquilo que eu chamo de pesquisa colaborativa. Então, esse sociotrama já tem 12 anos e o resultado desses trabalhos eu sempre procuro publicar, ou em revistas comuns, não é, com dossiê comum, ou então em livros, graças ao auxílio que a gente recebe na PUC do PIPEC. Daqui a pouco eu vou falar do PIPEC, mas eu vou entrar no tema agora da minha fala, que foi colocada como divulgação, não é, do meu tema hoje, que eu chamei da pesquisa como modo de vida. Evidentemente, quem conhece Foucault e Agamben vai reconhecer a minha fonte, da onde que eu tirei essa ideia do modo de vida. Então, é o último Foucault. Quem trabalha lindamente com esse último Foucault é o Sloterdijk, Peter Sloterdijk, num livro dele esplêndido, que se chama Você Tem que Mudar a Sua Vida. E ele trabalha muito com esse último Foucault, o Foucault que desenvolve, não é, a ideia de que nós temos que conduzir a nossa vida de acordo com um modo de vida. Aquilo que nós escolhemos como o que vale a pena para a nossa existência, não é? Cada um escolhe aquilo que vale a pena para si. Então, no meu caso, para mim, cada vez mais é a pesquisa como meu modo de vida. Eu comecei como professora, daí fui para pós-graduação, e no nível de pós-graduação, como professora e orientadora na pós-graduação, nós temos que agarrar a pesquisa mesmo como modo de vida, porque nós estamos orientando pesquisadores, e o exemplo primeiro tem que vir da gente, ou seja, não adianta, não é? Nós, como professores e orientadores, temos que ser, antes de tudo, inspiradores. Então, se a gente leva uma vida, não é, como escolhida para a pesquisa, então, a nossa própria vida, aquilo que nós fazemos e como nós a conduzimos, acaba servindo de exemplo. Então, é isso que eu chamo de modo de vida. São hábitos, são autoexigências, autodisciplina, para a gente atingir aquilo que busca, satisfazer curiosidades intelectuais, viver rodeada de livros, e não apenas de cliques, não é? No celular, que tem valor também. Hoje mesmo eu peguei 3, 4 artigos que me foram mandados por esse teletudo que agora virou o WhatsApp, e não é? E daí arquivo para poder ler com vagar. Bom, então essa é a vida de um pesquisador. Então eu vou falar um pouquinho de cada projeto de pesquisa, cada um dos projetos de pesquisa em que eu estou no momento envolvida. Em primeiro lugar, eu tenho um projeto grande, que eu chamo de TRON, que é um projeto aprovado pelo CNPq, que me deu 5 anos para desenvolver. Ele já se passaram 2 anos, porque ele foi aprovado em 2020, e eu tenho até 2025 para desenvolver, e, evidentemente, para 5 anos, primeiro a gente tem que ter uma certa previsibilidade da maneira como aquele projeto, em 5 anos,
teria continuidade. Então, a gente precisa palpar um pouco as determinações do presente para que se possa imaginar até onde ele pode ir, até alcançar 5 anos e não ficar velho depois de 5 anos. Então, meu projeto é bastante ambicioso. Ele se chama Neo-Humano, a 7ª revolução cognitiva comunicacional dos sapiens. Porque eu trabalho muito na interdisciplinaridade, mas eu acho que meu ponto de pouso, não é, embora trabalhe com arte, trabalhe inclusive agora trabalhando com inteligência artificial, pesquisas muito na área de antropologia, mas o meu pouso é mesmo a comunicação. Então, tanto é que meus projetos no CNPq são dentro desta área de comunicação. Então, eu já entreguei uma parte. Nesses 2 anos, eu já fiz uma parte daquilo que eu prometi para o CNPq. E eu vou ler para vocês a 4ª capa do livro que já está com esse título, sendo publicado pela editora Paulus, que publicou uma série de livros meus, e já, eu posso dizer, que já tem uma coleção na Paulus. Então, olhem a 4ª capa, que é uma apresentação do projeto, que é muito complexo. Eu digo que eu comecei lá no Jovem Sapiens, estudei um pouco de paleontologia, arqueologia, antropaleontologia, e daí, bom, é um trabalho ambicioso, mas me deu tanto prazer realizar esse trabalho. Olha a 4ª capa. Este livro parte da constatação que não é novidade para ninguém de nós de que as sociedades humanas estão hoje imersas em impasses de todos os tipos, de todas as ordens, ecológicos, técnicos, tecnocientíficos, macro, geo, micropolíticos, comunicacionais e sociopsíquicos. Não faltam problemas para a gente enfrentar hoje. Na busca de caminhos para possíveis compreensões, o ponto de partida que eu dei nessa pesquisa foi o do recuo, que, aliás, é um lema que eu tenho adotado: recuar para melhor saltar no presente, nesses problemas do presente. Por isso, a longuíssima travessia dos sapiens no espaço e tempo foi eleita como meio e método para o diagnóstico das complexas condições em que estamos hoje inseridos como espécie. Na biosfera, a única espécie que fala. Somos seres falantes e dessa condição de seres comunicacionais, dessa condição comunicacional e cognitiva, foi extraído o fio condutor para a jornada argumentativa empreendida ao longo dos capítulos. A hipótese norteadora parece simples, mas ela exigiu muito empenho para ser comprovada. A cognição, vamos para a hipótese. A cognição humana, marcada por 7 grandes picos, não é? Cada capítulo foi trabalhando com um desses picos comunicacionais cognitivos, que eu chamo de eras culturais, prossegue em uma expansão contínua, cada vez mais ambivalente, contraditória e mesmo paradoxal, de complexidade. A complexidade cresce na medida em que esses picos vão acontecendo. Como isso se dá? Não posso responder,
não é numa quarta capa, nem posso tirar do leitor a curiosidade de ler o livro, evidentemente. Então, eis a pergunta com que o livro convida o leitor a uma conversação que o conduzirá até o encontro com essa personagem emergente, a que eu dei o nome de neo-humano, que está aí para nos ensinar sobre nós mesmos. Então, o livro, no fundo, é para que a gente compreenda o que está acontecendo conosco. Em que ponto encontra-se hoje o ser humano. Bom, então esse livro já está no prelo e pesquisa terminada é fait accompli, é fato consumado. Então, o pesquisador fica sempre pensando para onde vou agora. Bom, então, eu vou falar de algumas pesquisas subsidiárias, uma que já terminei e outra que eu estou apenas começando. Bom, mas para eu falar sobre esses projetos, fora meus grupos de pesquisa, um deles está trabalhando sobre metaverso, nesse ano nós escolhemos o tema, o outro está trabalhando sobre, deixa eu pegar o tema aqui, implicações das tecnociências emergentes na epistemologia, ética, estéticas e políticas. Evidentemente, é um trabalho de grupo, porque eu sozinha não teria condições de entrar em todas essas facetas. Né? E o outro grupo, que é o CIEP, a gente criou uma rede nacional de pesquisadores da semiótica persiana que estão espalhados hoje como professores em várias universidades do Brasil. Bem, então, para falar dos projetos que eu estou realizando, eu tenho que fazer um parênteses aqui, abrir um parênteses e falar do PIPEC. Nunca é demais divulgar a preciosidade deste projeto que existe na PUC, não só de encorajamento, mas, sobretudo, de apoio à pesquisa dos professores e pesquisadores da PUC. Eu costumo dizer que vale a pena pesquisar na PUC. Eu nem sei o que eu posso dizer que eu sou do PIPEC, desde que ele começou. Eu não sei se eu sou uma usuária, se eu sou uma cliente, se eu sou uma... Eu simplesmente persigo o PIPEC porque é um projeto que cada semestre se expande e aumenta, não é, a dimensão do apoio à pesquisa. Então, é preciso divulgar o PIPEC, que é uma criação da nossa reitora, quando ela era ainda, na época se chamava presidente da Câmara, da Câmara da Pós-Graduação, e hoje é atual reitora, mas é um projeto, é uma ideia dela. E nós temos que divulgar essa ideia maravilhosa. Quando eu falo para colegas de outras universidades, tanto no Brasil como fora do Brasil, eles dizem, não diga, eu digo, sim, eu digo, porque são poucos, não é? E depois é um projeto avaliado, então tem todos os cuidados, é uma espécie de... Eu falei que eu ia abrir um parênteses, porque isso é muito importante. Eu me sinto privilegiada de ter o PIPEC dentro da PUC, porque ele responde, não é isso que eu chamo de pesquisa como modo de vida. Então, eu acabei recentemente um projeto que foi financiado pela
pelo PIPEC, que é um projeto um pouco menos ambicioso, que é um projeto sobre fake news. Fake news. Ele tinha como objetivo, deixa eu pôr mais luz aqui, ele tinha como objetivo examinar a existência de deepfakes no campo da ciência, porque o que me preocupa muito Ai, a luz agora está atrapalhando aqui, está atrapalhando a minha imagem. O que me preocupa muito é a maneira como as fake news, claro, não é como pesquisadora, o que me preocupa muito é a maneira como as fake news no campo da ciência, principalmente durante a pandemia, elas praticamente deterioraram a noção da ciência e da importância da ciência. Afinal, nós estamos vacinados por quê? Bem, mas tem gente que não acredita nisso, que é um pecado. Bom, e o segundo objetivo era investigar o papel desempenhado pelos algoritmos de disseminação das informações falsas e dar, então, classificar aquilo que é uma classificação das fake news, analisar semioticamente, não é, as fake news, porque elas são uma realidade semiótica. Não se faz fake news só no pensamento, e se fica no pensamento, fica dentro da pessoa, felizmente. Mas as fake news são enunciadas, transmitidas, disseminadas. Bom, esse projeto eu apliquei para o PIPEC, recebi, não é, o apoio, e daí uma parte dele eu terminei, porque tem uma parte empírica, que é de uma coleta de dados, assim, a gente está com uma coleta enorme de dados, que é uma parte da pesquisa que eu estou desenvolvendo com um ex-orientando, Gustavo pós-doc, que fez comigo, Gustavo Rique Amaral, e ele está trabalhando com um pesquisador da USP, de computação, que está desenvolvendo, portanto, os algoritmos para a gente poder responder quais são mesmo as tragédias que as fake news provocam na ciência. Essa parte ainda está em elaboração, mas eu terminei a parte teórica do projeto, publicando aquele livro, um livrinho que saiu ano passado, que se chama De Onde Vem o Poder da Mentira. Mas essa pesquisa já tinha começado em 2017, quando eu fui convidada pela professora da PUC, que hoje também é uma grande especialista hoje em desinformação e fake news, e ela me convidou para escrever o prefácio do livro dela, 2017, do livro dela, que foi publicado pela Edu, que já está na segunda edição, que se chama Como Sair das Bolhas. E para escrever o prefácio, eu comecei a estudar esse tema, e daí me embrenhei no tema. Tanto é que já em 2018 publiquei aquele livrinho, A Pós-Verdade é Verdadeira ou Falsa? E então minha pesquisa não parou nessa área, porque daí comecei a receber convites para publicar. Só para vocês terem uma ideia, nesta semana eu entreguei 3 artigos sobre desinformação e fake news. Um para a Unicamp, um para a ESPM e o outro para a Unicinos. Inclusive, num desses, ou em 2 artigos, eu comecei a entrar numa questão que eu acho importantíssima. Eu comecei a criticar o nome desinformação, porque esta palavra desinformação, ela é uma herdeira do nevoeiro semântico da palavra informação. Embora todo mundo goste de usar a palavra informação, ela virou um coringa. O que está acontecendo? Eu entreguei meu artigo e no dia seguinte de manhã entra na minha casa a última revista da FAPESP,
onde tem uma matéria, a revista de pesquisa da FAPESP, onde tem uma matéria sobre a dificuldade para legislar a desinformação devido à ambiguidade da palavra desinformação. Então, a gente tem que agora dar conta, não é? Os semioticistas têm que dar conta de desanuviar esta palavra, porque senão será impossível criar leis, criar não apenas uma regulamentação, não é, para essa disseminação que eu chamo agora de voragem. Bom, claro que quando a gente faz uma pesquisa, a gente acaba levando também a pesquisa para a sala de aula. Então, terminado esse projeto, a parte mais teórica e a parte empírica estando ainda em elaboração, eu resolvi, na minha disciplina desse semestre, primeiro semestre de 2022, colocar como tema a questão da mentira, das fake news, da desinformação. Foi uma experiência maravilhosa, porque a contribuição que veio, aliás, vocês ouviram, não é, em uma das lives, a Adriana com o Rogério comentando sobre o projeto de pesquisa dela em Paraisópolis. Então, nós tivemos o privilégio de poder contar com a Adriana na sala de aula e mais outros alunos empenhados no tema. Conclusão. Eu até coloquei o desafio agora para os alunos de eles me entregarem o primeiro rascunho de um artigo, que vai para o qual eu vou dar nota da disciplina, mas daí elaborar melhor o artigo para a organização de um livro que eu vou chamar de Flagelos da Desinformação. Quais são as consequências, quais são os efeitos nefastos que a desinformação provoca em todas as dimensões da vida humana. Não é só a política, embora, evidentemente, a política esteja na crista. Não vamos nos esquecer que nós estamos enfrentando e iremos enfrentar um semestre extremamente difícil, quando a gente conhece as condições em que estamos politicamente imersos. Eu, quando entro nesse assunto, eu digo, olha, não vou enveredar por aí, porque senão eu vou transformar a minha fala num muro de lamentações. Que força, não é? Diz o Deleuze, que o conhecimento e a pesquisa é uma máquina movida a desejo. Quanto desejo a gente tem que ter para continuar, não é, com amor à pesquisa, dedicação à pesquisa. O conhecimento não pode parar, ele tem que avançar, apesar de todas as adversidades que nós estamos experimentando agora no Brasil, e felizmente dentro da PUC contamos com o PIPEC, que é sempre uma promessa de que o nosso trabalho vai ser reconhecido, compensado. Então, agora, não é, eu estou entrando já no novo projeto e obtive. O PIPEC acabou, imagine, eu estava já pensando nesse projeto, elaborando esse projeto, quando o PIPEC abriu um novo edital para projetos ambiciosos. Acho que o edital, ele aprovou 5, e eu fiquei muito feliz, o meu foi aprovado entre eles. E eu vou ler para vocês vou ler para vocês o resumo, não é, a síntese desse projeto. Ele diz o seguinte: este projeto está inscrito no grande tema da sustentabilidade. É interessante eu dizer para vocês
que o último módulo desse curso que eu dei agora nesse semestre, nós terminamos na questão da crise climática e como também as fake news provocam efeitos também nefastos em relação à compreensão que nós temos que ter não é dessa crise do antropoceno que a espécie está enfrentando e que aqui no Brasil adquire condições bastante dramáticas, porque aqui nós estamos na Amazônia. Então, olha meu projeto. Este projeto está inscrito no grande tema da sustentabilidade. Trata-se de um projeto de pesquisa básica, teórica e conceitual que visa fazer avançar o conhecimento sobre o antropoceno. O antropoceno é o nome que vem recebendo essa mudança do período geológico do planeta, da Terra. A mudança não é uma mudança que acaba recebendo o nome de antropo, porque são as pegadas humanas que foram deixadas. Alguns autores, eu concordo com eles, não é que a Dana Haraway, chama de capitaloceno, não é fruto dessa selvageria capitalista de destruição da biosfera, em função, não é, do ideal do lucro a qualquer preço. E também tem um outro autor inglês que chama de antropoceno. Enfim, eu resolvi pôr a minha mãozinha nisso aqui. Então, o projeto partiu, aí entra numa parte muito filosófica, a noção do sinequismo de Peirce, que é a continuidade, é uma noção cada vez mais contemporânea do pensamento de Peirce, que é a noção da continuidade, que vai desde o mundo físico e gradativamente, né, vai para o mundo bio, eco, a esfera tecno-antropo. E aí a minha proposta é uma noção de semiose muito expandida, não é? Baseada na questão da continuidade, para que eu possa, nesse projeto teórico, mostrar como há uma continuidade que vai do mundo físico, ou seja, um descentramento do humano, não é, que perdurou tantos séculos no Ocidente, não é, o humano se concebendo como centro do universo. Essa ideia não deu certo. Essa ideia acabou num desastre. Então, descentralizar o humano e levar o humano a aprender, não é, a sentir e a agir com as outras espécies da biosfera. Hoje mesmo, nesse meu grupo de WhatsApp, estou terminando, né? Para não avançar demais e não cansar vocês. Mas no meu grupo da disciplina, acho que foi mesmo a Adriana que mandou. A Adriana é uma fonte inesgotável dentro desse curso, que enviou um texto lindo, curto, que é uma síntese de tudo isso que eu estou falando. Vamos aprender com as aranhas, vamos aprender com as plantas, porque elas são vida também, mas é uma vida muito mais entrosada na biosfera do que esse afastamento que o ser humano foi cada vez mais desenvolvendo, um afastamento, um distanciamento da biosfera, que é da onde a gente extrai vida. Então, olha que contradição. Mas eu também estou querendo não ficar só na parte teórica,
que é o meu forte, mas não ficar só nisso e começar e também desenvolver uma parte empírica. Para isso, evidentemente, eu preciso de bolsistas. Vamos ver, estou pedindo para tudo quanto é lado, mas vamos ver se eu consigo. Eu estou com a ideia, é uma ideia para acompanhar esse projeto, de fazer uma pesquisa empírica com os grupos ativistas de ativistas sobre crise climática que existem no Brasil, mais voltados especificamente para a Amazônia. Eu participei de um projeto de pesquisa no CENPES, que é o Centro de Pesquisa da Petrobras, durante 10 anos, e ele era sobre o meio ambiente na Amazônia. Então, eu tenho uma certa familiaridade com as questões da Amazônia, inclusive das populações ribeirinhas, não é? E seu modo de vida. Então, eu queria fazer um levantamento desses grupos, fazer uma seleção, uma avaliação, e aí começar a desenvolver um observatório. Então, essa é a ideia, e é onde eu estou engajada agora, no meu modo de vida. O que eu posso dizer é que nessas alturas da minha vida, depois de tantos projetos, tantos livros, eu posso prometer para vocês que vale a pena. Ou seja, tudo aquilo que a gente se dedica na vida com amor, não é? Com uma certa disciplina, com uma certa obstinação, a gente acaba colhendo frutos. Então, é isso que eu costumo dizer para aqueles que me ouvem, e principalmente para os meus alunos. Vale a pena. Muito obrigada pela escuta e por me deixar contar essa história, não é? Do meu modo de vida. Obrigada.